na terra das araras com caju, sei lá, não é? Amém? Glória a Deus, e já falei com ele, e ele vai estar online. Estás a ouvir, Davi? Não sei se o Davi já me estava a ver aí. Eu amo o rapaz. Um abraço. Amém, queridos. Amém, vai. Sola aí, meu. Amém. Glória a Deus. Esse é meu filhote. Amém. Meu neto, né? Amém. Paz do Senhor. É uma alegria estar aqui de novo, ver os irmãos. E uma honra muito grande. Eu gostaria de começar abrindo o texto, já logo no comecinho, porque a gente vai transitar com dois textos, então vamos abrir no primeiro. Mateus 18, 21. É também um texto conhecido, a gente vai ouvir uma parábola de Jesus. Mateus 18, 21. Todos conseguiram abrir? Acredito que sim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Com essa pergunta a gente já sabe qual é o tema dessa pregação, né? A gente vai falar sobre perdão. E, sendo bem sincero com vocês, tá aí um assunto muito difícil. Existia um autor britânico, C.S. Lewis, ele era anglicano, e ele costumava dizer que todo mundo adora falar de perdão, até que tem alguém para perdoar. Então, e esse texto é verdade. Essa frase é verdade. É muito fácil falar de perdão até que a gente precise perdoar alguém. Mas também é verdade que na Bíblia, Jesus enfatiza muito o perdão. E é por isso que eu estou trazendo 2 textos. É para provar, por meio da palavra, que perdão é algo importante para o coração de Deus, mesmo que seja difícil para a gente. Então, a gente começa com essa pergunta de Pedro: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E eu sei que quando a gente olha essa pergunta, à luz de toda a Bíblia, a gente até dá uma risadinha, né? Normalmente, Pedro, tadinho, ele é injustiçado. Mas a verdade é que é uma pergunta boa. Eu gosto de imaginar, eu tenho irmão, Pedro também tinha, ele tinha André, eu tenho Davi, meu irmão, que não está aqui, mas é um grande amigo. E eu gosto de imaginar, eu tenho uma impressão, não vou conseguir te provar, mas que provavelmente André tinha feito alguma coisa com Pedro ali naquela manhã, falou alguma coisa, não quis dividir o prato, alguma coisa aconteceu que Pedro estava meio, a gente falando lá no Brasil, encabulado, meio irritado. Para ele chegar em Jesus e perguntar: até quantas vezes? 7 vezes? E... esse daqui tá melhor? Tá. Ok. Nossa, tá muito melhor. Continuando. E 7 vezes é um número grande. Dependendo da transgressão, a gente já conseguir perdoar 1 ou 2 já é muita coisa. 7 tá bom, ok? Pedro não estava... 7 tá bom. Mas Jesus é alguém que responde muitas vezes o que a gente não quer ouvir. Mas ele sempre responde a verdade do reino dos céus. Que ele responde o seguinte: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando eu era pequeno, eu ouvia isso e eu literalmente achava que era 70 vezes 7. Eu fazia o cálculo na calculadora, 7 vezes 7, e não, depois que o meu irmão passar de 500, eu não lembro ao certo, mas depois que ele passar desse daqui, agora ele está perdido. Mas, pelo visto, não era isso. Jesus estava colocando um número muito alto para a gente entender que a gente tem que perdoar. Então, essa é a primeira resposta de Jesus. Não, eu digo a você que perdoe. Eu digo a você que perdoe. E depois ele começa a contar uma história. E essa, para mim, é uma das histórias mais difíceis, muito complexa mesmo, bem intrincada. Muito simples, muito clara, dá para entender. Mas, mesmo assim, é uma daquelas verdades que, apesar de simples, são difíceis. Porque Jesus vai contar uma história. Ele vai começar dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Jesus, ele é Deus. João 1 vai dizer muito claro que ele estava com o Pai
quando tudo foi criado. Ele sabe como funciona o reino dos céus. Ele sabe a vontade do coração do Pai. E ele quer mostrar um pouco de como funcionam as coisas lá em cima, para a gente saber como viver aqui embaixo. Então, a gente tem Jesus contando essa história. E eu vou começar a história do comecinho. E eu vou contar, eu vou parafrasear um pouquinho, e aí eu vou parando, um pouco que nem no Filho Pródigo, mas essa é um pouco menor. Pelo menos, Começa com um rei. Esse rei quer começar a ajustar as contas com os servos dele. Ele tinha muitos servos e esses servos deviam muita coisa para ele. Então, chegou o dia do juízo daquele rei. E ele chama o primeiro servo, que lhe devia 10.000 talentos. Essa quantia é absurda para a época. Um talento era quase 30 anos de trabalho, 20 anos de trabalho. E esse homem devia 10.000 talentos. Jesus simplesmente colocou um número muito absurdo de dinheiro para deixar bem claro que era muita grana. E a gente tem aqui um homem que devia uma quantia exorbitante, 10.000 talentos. E o homem não tinha como pagar. Ele não tinha como pagar. Ele se achega ao rei sem nada. E o Senhor, o rei ali, ordena que ele seja... E essa era a lei da época, era assim que as coisas funcionavam. Se você devia a alguém, e mesmo que não fosse uma quantia muito grande, mas uma dívida te fazia ser um escravo. Você era vendido como escravo, e você e a sua família, quando a dívida era muito alta, porque você pediu um empréstimo que você não conseguia pagar. A gente deu dinheiro, você acabou com tudo, é o justo. Então, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, para que assim a dívida fosse paga. Mas o servo, caindo aos pés dele, implora. Tenha paciência comigo e pagarei tudo a ti. Ele se ajoelha, por favor, tem misericórdia de mim. Ele fala, não, me dá mais um tempinho que eu consigo pagar. Eu imagino, vamos ser sinceros, ele precisaria de mais do que um tempinho para pagar uma dívida daquelas. Mas ele pede. E, vamos ser sinceros, é um pedido... Poxa, imagina, você empresta alguém 1 milhão de euros, e esses talentos são muito mais do que isso. Mas 1 milhão de euros você emprestou a alguém. Alguém conseguiu torrar os seus 1 milhão de euros. E agora a pessoa está falando, não, por favor... É um pedido um pouco ousado. Mas o Senhor se compadece dele. E esse Senhor se mostra um homem muito bom, porque ele não só fala, tá bom, vou te dar mais tempo. Ele manda embora e perdoa a dívida. Tudo. Todos aqueles 10.000 talentos agora perdoados. Isso, muito grande. Isso lembra a mim e a você. A gente também é assim. A gente ouviu na última mensagem que a nossa salvação é assim. A gente não tinha nada para apresentar a Deus. Mas Ele, pela sua graça, falou, não, eu te perdoo. Então, muito importante a gente ver isso. Saindo, porém, aquele conservo, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, um amigo dele ali, um outro servo daquele senhor, que lhe devia 100 denários. 100 denários ali, você ganhava 1 denário a cada dia, se você fosse um trabalhador normal, um saláriozinho de 3 meses. É uma quantia, mas é bem menos do que 10.000 talentos. Bem menos. E ele encontra esse conservo. E, começando a sufocá-lo, então, antes a gente tinha um rei que chama o servo e, não, aqui, é isso que me deves. Agora a gente tem esse servo saindo dali, enforcando o outro, dizendo, paga o que me deve. E aí esse conservo cai nos pés e diz, dá-me mais tempo, que eu lhe pago tudo. E era uma quantia razoável, dava. Ah, não, tá bom, tu tem mais alguns meses, algumas semanas, mas esse servo que, alguns minutos antes, implorando para o Senhor, agora vendo aquele conservo implorando para ele, não quer saber.
E ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Mandou aquele conservo para a prisão. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram falar com o Senhor, que, depois de ouvir o que aconteceu, chamou e disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí, essa parte é realmente muito forte. 35 que diz: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Eu imagino que Pedro depois perdoou André. Mas, então a gente tem essa história de Jesus, muito forte, muito chocante. E, veja, é aquele amoroso Jesus, a mesma pessoa que contou a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, da ovelha perdida, ele também mostra ali como perdão é algo importante. Mas aí fica aquela pergunta, porque tudo bem, entendi, tenho que perdoar, peguei, ok, isso daqui eu entendi, tenho que perdoar, é importante para Jesus, mas, vamos ser sinceros, perdoar é difícil, perdoar não é fácil. Qualquer pessoa que fala que perdoar é fácil, eu não sei, eu nem tenho tanta experiência de vida e eu não acho fácil, imagina. O meu ponto é, de onde a gente tira essa força para perdoar? Porque a verdade mesmo é que da gente a gente não consegue. Muitas das vezes a gente não consegue. Mas a Bíblia tem uma solução para isso. Que a Bíblia tem uma solução para tudo, graças a Deus. Literalmente. E o texto está em Colossenses 3, 12. Colossenses 3, 12. Que diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Vamos dissecar esse texto, vamos entender mais dele. Ele começa com esse: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Uma coisa muito interessante é que todas as outras religiões, elas são tudo baseada no eu faço, então eu sou. Então não. Então começa a fazer coisas boas, que aí você vai se tornar uma pessoa boa. A Bíblia tem uma visão diferente. Ela diz o seguinte: como eleitos de Deus, santos e amados. Então, primeiro começa com o que você é. Em Cristo Jesus, a gente é eleito de Deus, santo e amado. Não por causa das coisas que antes a gente fez, mas porque Jesus morreu. A Bíblia vai dizer que aquele que não tinha pecado fez-se pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então a gente tem um Cristo, que ele, que é santo, é colocado naquela cruz como pecador, para que a gente, que era pecador, pudesse agora ser chamado santo. Então a gente, em Cristo, nós somos eleitos de Deus, escolhidos por ele. O Salmo vai dizer que antes da gente nascer, ele já tinha nos escolhido. Então, eleitos de Deus, santos. A santidade de Cristo foi imputada na gente. Ele olha para a gente e vê santo. E amado. Ele nos ama. Mesmo com todas as nossas falhas, apesar de todos os apesares, ele nos ama. E a gente lembra, a gente decorou o versículo. Qual o tamanho desse amor? Amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
É um amor tão grande que deu o seu próprio filho. Então a gente tem aqui, baseado nisso, baseado nesse amor que a gente recebe de Deus, no fato de que Ele nos elegeu e que nós somos santos diante dEle por causa do sacrifício de Jesus, depois que a gente entende isso, a gente vai para outra parte. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E todos esses atributos são atributos que a gente vê em Cristo. O que ele está falando aqui é que a gente agora, que a gente busque ser como Jesus. Então, a gente tem essas várias qualidades. Bondade, ele é o nosso bom pastor. Humildade, ele que se ajoelhou e lavou os pés, meus e vossos. Ele, manso, ele que diz, eu sou humilde, manso e humilde de coração. De mansidão, paciência, ele que é paciente com a gente, mesmo com tudo que passou, ele foi paciente, bondoso com a gente. Aí vai a segunda parte. Suportem-se uns aos outros. Eu acho essa parte interessante, porque por muito tempo eu li, eu imaginava, suporta o teu irmão, aguenta, mas não é bem isso. Depois que a gente estuda um pouco, o que ele estava falando era de suportar, de levantar. Suportar, trazer para cima, suportar mesmo. Então, suportem-se uns aos outros. E perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E aí fica aquela pergunta, tá, mas como é que eu faço isso? De onde eu tiro? De onde sai essa força para eu perdoar meu irmão? Que essa é isso que é difícil. E aí, a outra parte do texto diz, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, qual é o nosso modelo de perdão? É o perdão do nosso Senhor. E era isso que Jesus estava explicando naquela parábola. E é isso que a gente precisa meditar. Como o Senhor me perdoou? E é nisso que a gente vai meditar bem rapidinho, para a gente depois entender como isso se aplica. Como Cristo nos perdoa? Ele sendo o modelo de perdão. Como ele nos perdoa? Primeiro, ele nos perdoou completamente. Eu sou professor de departamento infantil. E eu me lembro uma vez, eu nunca vou me esquecer disso, que eu estava... Os meus são de 8 a 11 anos. E aí, um deles, o Luca, eu gosto muito dele, mas ele estava muito irritado. Ele chegou em mim muito irritado. Não, o Caio falou isso, isso, isso de mim. Aí o Caio chegou meio sem jeito. Não, professor, eu falei mesmo. Poxa, não deveria estar falado. Desculpa. Aí pediu desculpa para mim primeiro, depois para o Luca. Não, me desculpa, Luca. Aí o Luca falou assim, não, eu te desculpo, mas eu vou continuar irritado com você. E são crianças de 8 anos, a gente releva. E depois eu expliquei mais como é que funcionava desculpas e perdões para ele. Mas o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente quer perdoar que nem essa criança. Não, eu vou perdoar, mas eu continuo odiando ele, eu continuo querendo fazer ele sofrer. E graças a Deus não foi assim que Cristo nos perdoou. Cristo, ele nos perdoa, olhando para as nossas piores transgressões e falando, eu perdoo. Eu não... E isso tudo eu tomo sobre mim, eu não levo mais em consideração. Então, primeiro, perdoa completamente. Graças a Deus. Porque se Cristo falasse, tá, eu perdoo tudo isso, mas isso daqui, a gente estava perdido. Mas não, ele perdoa completamente. A segunda parte é que ele lança no mar do esquecimento. Jesus, ele vai, aqui em Hebreus 8:12, vai dizer, porque eu lhes perdoo a maldade e não me lembro dos seus pecados. Isaías 43:25 vai dizer, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, que não me lembro mais de seus pecados. Então, a gente tem um Deus que ele lança no mar do esquecimento. E isso nos traz alegria, porque a ideia de um Deus que ele não está, na primeira vez que a gente erra de novo, ele já, não, é que nem aquela vez, na outra vez, e na outra, não. A gente tem um Deus que ele lança, ele perdoa, e ele diz, não, isso daqui eu apago, e das suas transgressões não me lembro mais. E o terceiro ponto,
e esse talvez o mais difícil, o mais verdadeiro, quando Jesus nos perdoa, ele toma sobre si o custo da ofensa. E isso, eu sempre me lembro de um professor meu quando eu penso nisso. Que eu tinha um professor, Joshua, o nome dele, e ele era professor de Bíblia, cristão, bom cristão, e ele era pastor de jovens também. E eu me lembro dele sempre chegando em mim, ele gostava de conversar comigo, ele fazia uma pergunta retórica. Ele, não, Daniel, por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que tanta carnificina, Daniel? Por que tanto sangue? Você sabe como é uma crucificação? É um grande açougue, Daniel. É muito sangue para lá e para cá. Por que tudo isso? Por que ele não só chegava e falava, te perdoo, e pronto, acabou? Por que ele tinha que vir tudo aquilo que é aterrorizante? E ele fazia essa pergunta para ele mesmo responder. Ele nem me dava tempo para responder. Ele fazia a pergunta e já logo respondia. E ele dizia, não, Daniel, é porque se tem uma coisa que você tem que entender sobre perdoar as pessoas, é que toda vez que você perdoa alguém, você tem que tomar o custo. E aí ele dizia o seguinte, ele usava um exemplo. Ele falava, Daniel, imagina que você está de férias com a sua família, e eu invado a sua casa, coloco um montão de dinamite, explodo a sua casa pelos ares. Tudo vai pelos ares. Explodo a casa. Mas aí eu me arrependo. Eu me arrependo profundamente. E quando você volta, eu me achego a você e, Daniel, me perdoa, porque eu explodi a sua casa. E você, Daniel, é um dos maiores cristãos que existe, uma pessoa devota e muito amável, a ponto de você olhar para mim e falar, tudo bem, professor, eu te perdoo. Aí ele me perguntava, mas Daniel, você vai viver sem casa? De onde vai sair a casa? Ora, se você me perdoou, não vai sair de mim. Quem é que vai pagar por essa casa, Daniel? Vai sair do Daniel, né? Aquele que perdeu a casa. Qual é o ponto? Por isso que Cristo tem que morrer. Aí ele terminava. Por isso toda aquela carnificina, Daniel. Porque ele não poderia só chegar em você e falar, te perdoo e acabou. Alguém tem que pagar por aquilo ali. E se não é você, pecador, é ele. E foi ele. Então, esse é um outro ponto sobre o perdão. Então, Jesus nos perdoa completamente. Ele lança no mar do esquecimento e ele toma sobre si o custo. Então, o texto diz aqui, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, é só olhando para esse perdão. Se a gente tentar ir na força do nosso braço, a gente não consegue. Mas a gente olhando para esse perdão de Deus, a gente olhando para esse Senhor que a gente devia tudo para Ele, a gente ali pecou contra Ele, merecia o inferno e a condenação eterna. Ele olha para a gente e fala, eu te perdoo, eu tomo sobre mim o custo. E traz a gente daquele estado de condenação para hoje sermos adotados como filhos deles. É esse Deus que ele está dizendo, então também perdoa. Perdoa o seu irmão. E é disso que sai o combustível. É de olhar para Ele. É de olhar para Cristo e falar, é verdade, Senhor, o Senhor me perdoou. Então eu vou perdoar o meu irmão. Então, esse é o texto. Eu vou terminar com uma oração. A gente pode chamar, se alguém quiser vir, mas uma oração. Senhor nosso Deus, Pai, a verdade mesmo é que muitas vezes a gente não sente nenhuma vontade de perdoar, Pai. Pai, muitas vezes é difícil, muitas vezes é muito complicado. Mas, Pai, a gente encontra força em Cristo. Porque a gente olha para a gente e como o Senhor nos perdoou, e olhando para o seu sacrifício, a gente também se sacrifica. Senhor, muito obrigado por ter nos perdoado, Pai. Porque a nossa dívida contigo era infinita, Pai. Então nos ajuda. Assim como nós perdoamos, muito obrigado por nos perdoar. Que a gente agora possa, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração
de fazer essa atitude de perdoar. Porque isso é importante para o Senhor. O Senhor é claro na sua palavra sobre isso, Pai. Perdoa-nos pelas vezes que a gente não conseguiu perdoar. E coloca no nosso coração essa força, Pai, saindo do seu sacrifício. Muito obrigado, Pai, por nos perdoar. E que a gente também perdoe os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria terminar com uma frase daquele mesmo escritor lá do começo. Ele dizia o seguinte: ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Cristo perdoou o imperdoável em nós. Então, eu também gostaria de chamar, se alguém quiser oração sobre o assunto, cura ou reconciliação com Deus, mas se alguém quiser, que venha para cá, aqui na frente, que eu e o pastor Norton a gente ora. Se alguém quiser vir. Quando um jovem pega isso, vale mais que ouro. Amém. Então, fico feliz que tenha sido uma bênção, eu imagino. Muito obrigado a todos e Deus abençoe a todos. E é isso. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Deus te abençoe. Amém. É isso. Amém. Glória a Deus. Vamos perdoar. Os irmãos já me perdoaram, a mim já me perdoaram. Aleluia. Vamos louvar a Deus e terminar. Já não estou habituado a falar com o micro de fio. Aleluia. Bendito seja o nome do Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, que valeu a pena virmos até aqui para ouvir, Senhor, a Tua palavra.